Fala aí galera, hoje vamos dar início aqui para mais uma aula do nosso módulo, tá? Nosso módulo de figuras gráficas. E hoje a gente vai falar do oco e o oco invertido, tá? E essas figuras aqui que eu vou falar hoje, do oco e oco invertido, são figuras de reversão de tendência. Como eu falei para vocês na aula passada, a gente vai começar agora a dar início nas figuras de reversão de tendência. A gente já falou das figuras de continuidade, figuras de equilíbrio, agora vamos falar de figuras de reversão. O que significa oco e oco invertido? O oco significa ombro, aqui é ombro, cabeça, ombro, ó. Ombro, uma cabeça e outro ombro, tá? A cabeça é mais alta que os outros ombros. Então, como é que funciona o nosso oco? Ele começa numa movimentação de alta, forma um ombro, um topo aqui, forma um outro topo mais acima desse primeiro ombro, e depois vem um outro topo aqui, mais ou menos nessa região do ombro passado, e assim forma a figura do oco. Aqui a gente consegue ver um ombro, uma cabeça e um ombro, tá, gente? Então, esse aqui que é a figura do oco. E aí, após o rompimento aqui dessa reta pescoço, que acontece aqui, já falo isso pra vocês, tá? O nosso oco, ele vem reverter essa tendência aqui que estava acontecendo, essa tendência aqui para cima, ele vem reverter essa tendência agora para baixo, tá? E o oco invertido, como que funciona? Já falei para vocês que oco é ombro, cabeça e ombro aqui, né? Que eu falei para vocês. O oco invertido é ombro, cabeça, ombro invertido, tá? Então, ó, o nosso preço vem numa tendência de baixa, acontece um fundo, beleza, que ainda não formou oco, tá? Só que aí vem um outro fundo, acontece mais baixo que esse primeiro que tinha acontecido aqui, tá? Acontece mais baixo que esse primeiro. Olha, ainda não é oco. Aqui ainda não é oco. Só que aí vem, acontece um outro fundo na mesma região desse fundo aqui passado, tá? E aí, quando forma isso aqui, a gente consegue ver a figura que a gente chama de oco invertido. Um ombro, uma cabeça e um ombro invertido, que após o rompimento aqui também dessa reta pescoço, o nosso ativo vem aqui reverter essa tendência. Então, galera, voltando lá no conteúdo do primeiro módulo, quando eu falei para vocês sobre região de pivô, como que funciona a região de pivô? Geralmente, a nossa região de pivô, olha, vou desenhar aqui para vocês, aqui a gente tem uma LTA, com o nosso preço aqui passando aqui por cima dessa LTA, tá? E aí, nossa região de pivô, como é que funciona? O ativo vem, ele faz aqui uma movimentação de queda, ele quebra essa LTA, tá? Essa linha de tendência, e aí, aqui o nosso ativo vem fazer um pullback, tá? E aí, ele vem agora que a gente tem a nossa região de pivô, né? A gente tem a nossa região de pivô, e aí o nosso ativo rompendo aqui essa região de pivô, o ativo vem reverter aí e a gente pode traçar a partir daqui uma LTB, tá? E aqui vocês conseguem ver que, olha o que a gente consegue formar aqui. Geralmente o que acontece quando vai ter uma reversão de tendência assim. Aqui a gente estava numa tendência de alta e foi agora para uma tendência de baixa. E o que aconteceu aqui? A gente consegue ver um ombro, uma cabeça e um ombro. Vocês estão vendo aqui um oco com a reta pescoço aqui, entendeu? Então, ó, quando a gente olha um oco, a gente pode coincidir, muitas vezes coincide com pontos de pivô, assim como eu mostrei para vocês aqui nesse ponto de pivô aqui, tá, gente? Então, ó, o que acontece? O oco, ele é uma reversão de tendência. Então, geralmente o oco, tá? O oco, não tô falando oco invertido agora. Então, o oco, ele vem numa tendência de alta, acontece aqui a formação do nosso oco, e aí, o que acontece? A gente vinha de uma tendência de alta aqui, tá, gente? E aí, a partir da formação desse topo, um mais baixo aqui desse aqui, a gente pode já traçar uma LTB assim que rompe, a gente pode traçar essa LTB assim que rompe aqui, tá? Assim que rompe essa nossa famosa aqui chamada reta pescoço, tá? Então aqui a gente pode traçar uma linha, e essa linha é chamada de reta pescoço. E vamos lá, se aqui, quando olha aqui o que acontece. Se não romper aqui essa reta pescoço, o que acontece? O preço pode vir e ficar lateral aqui, tá, gente? Então, vocês só vão traçar essa LTB vermelha que eu tracei aqui, assim que o nosso ativo rompe para baixo aqui, tá? Aí você pode traçar a LTB que o ativo vai continuar nessa LTB aí, tá? Se não romper essa linha aqui, não traça LTB, porque ainda não fez ele a região de pivô, vocês conseguem ver aqui que tem um pivô. Então, se não rompeu o nosso ativo, se não rompeu aqui para baixo, o ativo pode ficar lateral aí, tá? Então, pode acontecer essas duas formas. Da mesma forma que acontece também num oco invertido, que a gente vem numa tendência de baixa aqui, vou traçar LTB para ficar mais fácil para eu desenhar. A gente vem numa tendência de baixa aqui, tá, gente? Olha. E aí,
aqui acontece o nosso rompimento dessa nossa LTB. Depois o preço volta a fazer um pullback, tá? Opa, fiz muito, o preço volta a fazer um pullback aqui, tá, gente? E aí, o preço, ele vem romper para fazer o pivô, então aqui a gente tem uma região de pivô, tá? A gente tem uma região de pivô para ele, assim que ele rompe aqui, a gente já pode traçar uma LTA a partir dos fundos. E olha aqui, a gente consegue ver a formação de um ombro, uma cabeça e um ombro, né, gente? Então é um oco invertido que ele reveste da nossa tendência aqui de baixa para uma tendência de alta assim que rompe aqui. Mas lembrando, se não rompeu aqui, o nosso ativo ele pode vir aqui e ficar lateral, tá, gente? Pode ficar lateral antes de romper, como acontece na região de pivô ali que eu já mostrei para vocês. Mas se romper, vamos lá. Se o nosso ativo romper, aí a gente pode sim considerar isso aqui um oco. Então foi lá, rompeu o nosso ativo, beleza? E agora a gente pode traçar uma LTA a partir desses fundos aqui, tá, gente? Já foram formados. Então a gente consegue ver LTA, pontos de pivô, LTB aí dentro do nosso oco e do oco invertido, tá? Então, isso aqui é uma figura que sinaliza a reversão. Então, ó, gente, aqui é o nosso oco, vem primeiro forma um topo. E depois da formação desse topo você já fica ligado, porque quando formar um próximo topo, você já fala, caramba, falta só mais um topo aqui para um outro ombro aqui, né, um outro topo para vir formar um ombro, cabeça e ombro. Então olha aqui, eu já coloquei aqui para vocês, isso aqui é o ombro esquerdo, aqui é a cabeça, tá, gente? E aqui é o ombro direito. E aí a gente tem aqui essa linha chamada reta pescoço que fica nesses fundos aqui desse nosso oco, tá? E aí após o rompimento dessa reta pescoço, olha lá, a gente pode projetar essa nossa lá de cima da cabeça até a nossa reta pescoço, colocar essa projeção para baixo. E aí, após o rompimento ali dessa reta pescoço, a gente vai lá buscar o nosso objetivo, que é o alvo do ombro, cabeça e ombro, tá? Então, ó, vamos lá, recapitulando. Aqui a gente tem a nossa movimentação. Opa, fez um ombro esquerdo, fez a cabeça, fez o ombro direito. Beleza, aqui a gente vem e traça essa nossa reta pescoço. Traçando a reta pescoço, nosso ativo rompeu a reta pescoço, a gente pode ir lá pegar aqui a distância da cabeça até a reta pescoço e replicar essa distância aqui para baixo, que é onde que vai ser o nosso objetivo aí da nossa operação. Tá bom, Felipe, mas onde que fica o nosso ponto de entrada? Onde que fica o nosso stop aqui? Olha lá, vou mostrar para vocês. Aqui, vamos lá desenhar nosso oco novamente. Aqui a gente tem o oco, tá? A nossa reta pescoço, aqui a gente tem a nossa reta pescoço. E aí, após o rompimento dessa reta pescoço, você vai entrar exatamente no rompimento dessa reta. Então você traçou a reta pescoço, você colocou sua entrada pontos abaixo aqui dessa reta pescoço, alguns tiques ali abaixo da reta pescoço, tá? E aí você entra nessa operação. E aí você pode deixar o seu stop aqui acima desse ombro, que é um stop excelente para você entrar. E o seu alvo você projeta pegando essa distância aqui, projetando essa distância aqui para baixo. E aí você coloca aqui o seu stop gain completo aí para você fazer esse seu trade assertivo aqui, tá, gente? O Oka é uma figura muito boa de reversão. E aí, muita gente me pergunta sobre parcial e como você pode fazer uma parcial dentro do Oco. Às vezes, essa pernada aqui, deixa eu dar uma apagada aqui para vocês, ó. Às vezes essa pernada aqui, ela veio, fez um descanso e foi subindo numa tendência de alta. E aqui a gente tem um importantíssimo suporte. E aí você pode vir e colocar uma parcial aqui, colocar para vender metade dos seus contratos aqui antes de chegar nessa resistência, alguns pontos acima. Por quê? Porque ali vai ter uma dificuldade de romper essa região, tá, gente? Então aí você pode colocar essa sua parcial para você garantir o seu lucro, porque pode ser que o preço ele venha por ter esse suporte aqui, pode ser que o preço venha, bata aqui nesse suporte e volte e queira lá buscar o seu stop, tá, gente? Então tem que ficar bastante ligado nisso aí, para você colocar também parciais, que é muito bom quando tem regiões de suporte ou também quando tem regiões de resistência aqui, que pela lei da alternância viram suporte, tá, gente? Então isso é muito importante vocês prestarem atenção. E olha lá, agora eu vou mostrar os seus pontos de entrada do oco invertido. Aqui a gente tem um ombro, uma cabeça e um ombro invertido. Se você virar um pouquinho a sua cabeça assim, aí para o lado, você consegue ver esse oco um pouquinho melhor, tá? E aí a gente tem aqui a nossa reta pescoço, tá? E após o rompimento aqui dessa nossa reta pescoço, foi lá o ativo rompeu, você pode projetar
daqui da cabeça até a reta pescoço, lá para cima, você projeta. Beleza, ali você vai colocar o seu gain completo, então aqui é seu gain. Onde que fica o seu ponto de entrada? O seu ponto de entrada vai ser exatamente aqui no rompimento, tá? Alguns tiques acima da reta pescoço. E o seu stop loss vai ser aqui abaixo desse ombro. Pronto, você está tranquilamente protegido aí na sua operação. E lembrando, se essa pernada aqui tiver alguma resistência no meio dela aqui, você pode sim colocar aqui uma região de... para você fazer uma parcial. Você colocar aqui, ó, deixa eu colocar aqui verdinho. Você fazer uma parcial antes de chegar nessa resistência, porque ele é um ponto que vai ser rompido com dificuldade, tá? Então, todos esses conceitos que eu tô passando para vocês, eu tô mostrando tudo certinho como funciona para vocês entenderem, porque vai acontecer variações. Às vezes vai ter resistência aqui, às vezes não vai estar. Aí você pode colocar uma parcial, por quê? Porque você sabe que ele vai ter uma dificuldade de romper. Você sabe da lei da alternância, você sabe de pivô, então a gente vai juntando esses conhecimentos e você viu aqui que a gente pode ver uma LTB aqui e após o rompimento pode vir a formação de um oco invertido aqui para o rompimento aqui desse nosso ponto de pivô, que após o rompimento dele aí, o nosso ativo vem e reverte nossa tendência de baixa para uma alta da gente. Então vocês podem ver como é uma figura muito boa de vocês operarem, vocês juntando aí todo o conhecimento que vocês já tiveram, vocês conseguem ver essa figura aí tranquilamente, tá? Então, gente, essa figura aqui é uma figura muito boa que vocês vão conseguir analisar ela de acordo com o tempo de tela para vocês, porque vocês precisam de um tempo de tela para conseguir analisar essas figuras de uma forma mais assertiva, de uma forma mais consistente, tá? Então, olha lá, aqui a gente tem o nosso oco, tá? Olha o nosso oco aí. A gente consegue ver que a formação vinha de uma tendência de alta, vinha aqui, ó, tendência de alta, que formou um topo, formou um fundo, formou lá a nossa cabeça, formou aqui um fundo, formou novamente o nosso ombro e rompeu a reta pescoço. Rompeu a reta pescoço. Aqui a gente tinha um suporte na nossa reta pescoço, tá? Que é o suporte da reta pescoço. Que aí, após o rompimento dele, o nosso ativo vem aí reverter, vem aí reverter a nossa tendência para uma tendência de baixa, tá? E olha o que aconteceu aqui. Nosso ativo, aqui a gente tinha uma região de suporte. Vocês podem ver que antes de romper essa região desse suporte aqui, olha lá. De romper a região desse suporte aqui, nosso ativo veio dar um descansozinho aqui para voltar. Então, como eu já falei para vocês, o seu ponto de entrada seria aqui no rompimento, tá? Seria aqui no rompimento dessa reta pescoço. E o que acontece? O seu stop loss ficaria aqui acima desse ombro. Então, vocês podem ver que o ativo deu uma voltada aí, por quê? Porque aqui tinha uma região de suporte, o ativo veio pegar um fôlego para romper, e aí não foi lá no seu stop loss, então você não sairia nesse seu stop loss. Então aqui, gente, é super importante que vocês saibam colocar o seu stop no local correto para você não tomar a violinada, tá? A violinada que é quando o preço vai, pega o seu stop e volta para o lugar onde é que você queria que ele fosse. E aí, como que você faz? Você pega aqui, mede a distância lá dessa cabeça aqui até a sua reta pescoço, aqui é a reta pescoço, tá, gente? E aí você projeta essa distância aqui para baixo, tá? Vocês podem ver aí que foi até mais dessa nossa projeção aí, foi ainda caindo aí, formando uma tendência de baixa. Por quê? Porque aqui, como eu falei para vocês, a gente vinha aí de uma LTA e aí formou aqui, coincidiu esse nosso ponto de pivô, coincidiu com um ombro, cabeça e ombro que pode acontecer, que era o nosso ponto de pivô. E antes do rompimento desse ponto de pivô, nosso ativo teve uma dificuldade porque aqui a gente tinha um suporte. Então nosso ativo veio, deu uma descansada e rompeu aí com força para baixo, projetando a distância dessa cabeça aí para baixo, tá, gente? Então olha lá, o nosso oco, ele também pode ser um pouco inclinado, ele pode ser um pouco de escoliose. Eu brinco da escoliose, né, gente? Mas olha, então, nosso ativo pode sim vir inclinado. Então, aqui a gente tem um ombro, uma cabeça e um ombro aqui. E aí a gente viu que a gente tem uma reta pescoço aqui inclinada. E pode sim acontecer. Por quê? Porque se você não também faz operações aqui em um oco inclinado, o que acontece? Pode ser que você perca muitas oportunidades por estar esperando aquele oco perfeitinho, tá, gente? Esse oco aqui acontece, muitas vezes acontece. Porém, se você também não for operar um oco aqui que tem um pouquinho de escoliose e tem um pouquinho de inclinação, você vai perder várias oportunidades aí, tá? E isso não é bom porque o oco quando aparece é uma figura extremamente boa porque tem uma reversão forte aí do movimento.
Então aqui vocês podem ver que após o rompimento aí dessa nossa reta pescoço, o nosso ativo aí caiu bem forte, né, gente? E é isso, seu ponto de entrada seria aqui no rompimento dessa reta pescoço, tá? Você projeta, você mede aqui, mede não, né? Você traça aqui a sua reta pescoço inclinada e aí você vem e coloca o seu gatilho abaixo dessa reta pescoço. Beleza? O seu stop ficaria onde? Ficaria logo aqui acima. E o seu gain, você projetaria essa distância aqui até a reta pescoço. Você projeta essa distância aí para baixo e você coloca o seu gain completo aqui embaixo para você sair da sua operação com o gain completo, tá, gente? Então aí, o oco é uma figura extremamente boa que vocês podem operar. E ele também pode ter um pouquinho aí de escoliose, tá, gente? Então, vocês também podem operar, por quê? Porque senão vocês vão perder várias oportunidades por não operar alguns ocos que estão um pouquinho inclinados, tá? Então aí você projeta essa distância aí desse nosso alvo para baixo para saber o nosso gain, tá? E aí, gente, aqui eu trouxe para vocês um oco no WIN, no mini índice, tá? Então tá aqui no mini índice no 1 minuto ali. E aqui a gente teve um oco. A gente vinha de uma LTA e o que aconteceu? Apareceu um oco antes de romper essa LTA. Olha que beleza, aqui a gente vê um ombro, uma cabeça e um ombro. E olha que interessante, a gente viu esse padrão numa formação aqui de uma resistência que eu coloquei para vocês. Estão vendo aqui que já vinha de uma resistência há alguns dias. 1, 2, bateu a cabeça aqui na terceira vez nessa resistência. A gente vinha de uma LTA, a gente já pode também traçar aqui um triângulo ascendente aqui, tá, gente? Vocês conseguem ver aqui, deixa eu mudar de cor aqui para vocês. Vocês conseguem ver aqui uma formação de um triângulo ascendente, que após o rompimento desse triângulo ascendente aqui para baixo, o nosso ativo aí veio com bastante volume, que eu já vou ensinar para vocês na aula de indicadores, com bastante volume aí rompendo para baixo, tá? Então aqui a gente tem o nosso oco, que após o rompimento aqui da nossa reta de pescoço, vocês podem ver que foi uma forte movimentação do preço. E aí o que você faz? Você entra no rompimento aqui dela, com o seu stop bem curto, o stop fica bem curto aqui acima, com o seu alvo você projeta aqui essa distância aqui para baixo, tá, gente? Então você projeta a distância para baixo. Vocês podem ver aqui que eu uso uma média de 200 que estava batendo lá na média, então tá bom? Então é muito bom isso aí. Mas fica tranquilo que na aula de indicadores vocês vão aprender isso aqui que eu falei de volume, tá? Então vocês viram que dentro de um triângulo apareceu o oco e vocês poderiam operar ainda com mais confirmação que esse triângulo iria romper para baixo, tá, gente? Então olha como a figura do oco é muito boa, tá? E o oco invertido, como eu já falei para vocês, é a figura do ombro, cabeça e ombro, porém invertido. Então olha lá como que funciona aqui o nosso oco invertido. Aqui a gente tem o nosso ombro esquerdo, a nossa cabeça, o nosso ombro direito. E ali após o rompimento a gente pode projetar essa distância da cabeça até a reta pescoço lá para cima, tá bom? E aí é o nosso objetivo, tá? E ele é a nossa reta pescoço. Beleza. Olha aqui, a gente pode ver oco invertido para a gente comprar uma ação barata. Porque olha aqui, ó. BTOW3. Hoje em dia essa ação aqui tá lá perto dos R$100, tá, gente? Tá muito alta essa ação. Então olha lá como você poderia ter visto para comprar essa ação lá em R$12 aqui, R$14. Imagina, você saiu de R$14 aí lá para quase R$100 a ação enquanto tá a cotação e hoje, tá? Então olha lá, a gente viu aqui a nossa movimentação de baixa. Então aqui a gente vem, pode traçar uma LTB, olha lá, tracei a LTB e aí o que aconteceu? Nosso ativo rompeu na CLTB e aqui coincidiu com um ombro, cabeça, ombro invertido. E aí aqui a gente tinha uma região de pivô que já estava acontecendo desde aqui desse fundo, tá? Porque era o pivô da quebra da CLTB, que coincidiu aí com a virada de movimento com a reversão com ponto de pivô, tá? E aí, olha aqui, veio já para uma tendência de alta, onde você pode projetar aqui essa distância para cima aí, para você ter um objetivo, tá, gente? Então, olha, aqui é uma figura extremamente boa para você ver uma reversão de tendência e pegar uma tendência forte aí, ter bastante gain e conseguir seguir o gerenciamento de uma forma tranquila, de uma forma tranquila, tá? Então aqui seria a sua entrada acima aqui dessa reta pescoço, tá? Aqui seria o seu ponto de entrada. E aí o seu loss ficaria onde? O seu loss ficaria aqui. O seu loss ficaria aqui, tá, gente?
o seu loss aqui, e aí o seu objetivo você projetaria aqui para cima, projetando aí o seu objetivo fica lá em cima. E olha aqui uma coisa muito boa para falar para vocês, olha aqui. Aqui a gente aconteceu, olha o que aconteceu aqui. Tá vendo esse rompimento aqui? Quem não sabe o que é oco teria entrado aqui e não teria esperado aí a formação de oco. E olha o que acontece. Isso aqui ainda não é oco, tá, galera? Aqui a gente só tem um fundo mais baixo que o outro e que a gente poderia estar continuando a nossa tendência de baixa aqui, tá, gente? Então, olha, aqui ainda não é oco. Só é oco quando vem a formação de um novo ombro. Então, você precisa esperar a formação da figura. Não fica querendo achar a figura sem ela ter formado ainda. Cuidado para não imaginar a figura e ela ainda não ter formado, porque isso aqui você pode levar loss, tá, gente? Porque você pode entrar aí sem ter a formação da figura e aí não teve a formação da figura, então não tem a confirmação que o nosso ativo vai reverter. Então aí ele pode vir aqui, não vir respeitar essa linha dos ombros aqui, tá? Não vir começar novamente uma tendência de baixa aqui, tá, gente? Então isso aqui, vocês precisam esperar aí a formação da figura antes de colocar sua entrada, tá? Então olha aqui, gente, um gráfico muito bom aqui que vocês conseguem ver que fez um oco invertido, tá formando um novo oco ali, uma sequência de oco e oco invertido aí, olha. Aqui, oco, ombro, cabeça, ombro. Aqui a gente consegue ver uma reta pescoço inclinada. E aí você entra onde? Você entra aqui nesse rompimento. O seu stop fica onde? O seu stop fica logo aqui acima. E aí você projeta o seu alvo aqui para baixo. Vocês podem ver que bateu lá no alvo e já formou um oco invertido para você poder operar. Então aqui você já consegue ver novamente um oco invertido com uma reta pescoço aí um pouquinho inclinada. Você entra aqui nesse rompimento com seu stop curtíssimo aqui, galera. Olha o seu stop como fica curto. E olha o seu alvo. Você projeta aquele para cima e olha onde é que dá seu alvo. Dá para você seguir um gerenciamento 3 para 1, 2 para 1 tranquilamente. Dá para seguir um 3 para 1 aí tranquilamente, tá? Com a figura do oco e oco invertido. Vocês podem ver aqui que novamente, depois da movimentação aqui de alta, a gente veio de novo e formou aqui um oco novamente, tá? Formação aqui ainda está na formação de um ombro, então vocês teriam que esperar formar esse ombro, formar aqui mais um topo, respeitando essa linha aqui dos ombros, para você poder vir e traçar aqui, essa sua reta pescoço, e aí esperar o ativo aqui romper para você dar entrada com seu stop um pouquinho aqui acima, com seu alvo você projeta isso aqui para baixo, e aí seu ponto de entrada bem aqui nesse rompimento, tá, gente? Então o oco é uma figura extremamente muito boa, extremamente assertiva, que é muito boa para você pegar aí a reversão de tendência, pegar uma tendência bem forte, tá? Olha aí uma junção, foi em TRPL aqui, tá? Transpaulista, na ação de TRPL, no diário que aconteceu isso aqui, que vinha numa tendência de baixa muito forte. O nosso ativo aqui deixou alguns gaps. Gaps eu vou falar para vocês nas coisas avançadas, nos conceitos avançados que vocês precisam ter. Que gap são buracos no preço que são sempre fechados, tá? Seja hoje ou seja daqui 100 anos, vão ser fechados todos os gaps, tá? E aí, o que acontece? Aqui a gente vinha de uma tendência de baixa, aconteceu o nosso oco e você poderia ter operado aqui com o seu stop curtíssimo, com o seu alvo muito bom. Você poderia até pegar aí, após o rompimento aqui, que seria a sua entrada, pegar aí uma forma de você ir buscar aqueles gaps ali, tá? Você ir lá em cima, buscar esses gaps aqui, o fechamento desses gaps, tá? Pegar essa tendência toda aí. Vocês podem ver que, olha, a ação, depois que aconteceu um oco, ela saiu aqui de R$20 para R$42, ou seja, subiu mais que 100% a ação, entendeu? Então é muito bom essa figura aqui, que vocês podem pegar essa movimentação completa aí, tá, gente? Então é muito boa também. Olha aí, mais uma vez, o oco e o oco invertido aqui, onde a gente pode ver aqui um ombro, uma cabeça, um ombro, uma reta pescoço um pouquinho inclinada aqui, tá? E aí, após o rompimento dessa reta pescoço, o ativo veio, rompeu e engatou numa tendênciazinha de baixa aqui, onde já formou um novo oco, só que dessa vez aqui invertido. E aí, a gente tem aqui o que? A nossa reta pescoço, e aí o nosso ativo veio, rompeu para cima. Vocês podem ver aí dando sequência.
Isso aqui aconteceu no mini dólar, tá? Na verdade no dólar cheio, olha aqui, dólar fut. Vocês podem ver aqui que isso aqui é a nossa versão de estudo aí do dólar cheio, tá? E vocês podem ver quando o dólar aí tava chegando ali nos R$ 4, que aconteceu essa sequência de oco em oco invertido, vocês poderiam ter operado no rompimento deles aí, pegando uma boa movimentação, tá? E olha aqui, gente, oco invertido, olha que beleza aqui. Esse oco invertido, a gente via na tendência de baixa. Aconteceu esse oco bem curtinho aqui, bem pequeno. Olha esse oco, bem pequeno. Por que que é um oco assim com ombro pequeno? Porque o seu stop fica cada vez mais curto. Aqui a gente tem a nossa reta pescoço. O seu stop ficaria aqui. Muito curto o seu stop, bem curto o seu stop, para um gain alto. Você mede aqui, puxa para cima. Olha lá onde é que bateu o gain, exatamente onde bateu. E aí o ativo já veio... já cansou lá quando bateu o gain, entendeu? Então, quando rompeu aqui a nossa reta pescoço, nosso ativo engatou numa tendênciazinha de alta aí muito boa, tá? Então, olha, mais uma vez aqui e mostra aí pra mim, pausa aí e olha, mede aí a nossa reta pescoço e olha onde é que vai ser sua entrada, o seu ponto de saída, bem aí. Olha, aqui a gente não tinha a formação disso aqui, tá? Então aqui a gente consegue ver a formação de um ombro, cabeça e ombro, que aí, olha, ombro, cabeça, ombro, invertido. Aqui a gente tem a nossa reta pescoço. Quando apareceu essa reta pescoço com esse ombro, cabeça, ombro, após a formação desse nosso outro ombro aqui, aí sim a gente vem e coloca o nosso gatilho de entrada aqui com o nosso stop logo aqui abaixo, medindo aqui essa nossa projeção, deixa eu colocar de outra cor aqui, medindo essa nossa projeção aí para cima, tá? E olha o que aconteceu, nosso ativo foi lá buscar a nossa projeção daqui lá para cima, tá, gente? Então o oco e o oco invertido é uma figura muito boa. E olha, um hack aqui para vocês que eu já vou passar. O oco e o oco invertido você também pode operar em continuidade de tendência. Muita gente na internet só fala de reversão, mas muitas vezes também acontece continuidade de tendência. Olha aqui, deixa eu mostrar para vocês. Como eu já falei para vocês, o nosso oco ele é uma figura de reversão. Então aqui a gente tem a nossa reta pescoço, e se o nosso ativo romper essa nossa reta pescoço, ele reverte a tendência. Porém, o nosso ativo também ele pode respeitar essa reta pescoço. Por que ele pode respeitar? Porque aqui é uma forte região de suporte, tá? É uma forte região de suporte, e o nosso ativo pode respeitar essa reta pescoço aí e voltar e quebrar a reta dos ombros, que é essa reta aqui dos ombros, onde tem a região aí dos ombros, que se romper, nosso ativo pode dar continuidade na tendência aí, tá, gente? Ele dá continuidade na tendência, replicando essa pernada, replicando essa primeira pernada aqui, replicando ela lá para cima, tá, gente? Então isso aqui é um hack para vocês que quebra de padrão também pode ser operado, como também a quebra de padrão lá no Cup Handle também pode ser operado. Aqui no oco também pode, tá? Então olha lá, a gente vinha de uma tendência de baixa que apareceu um oco invertido. Se aqui a gente tinha a nossa reta pescoço, e se o nosso ativo rompesse essa reta pescoço para cima, nosso ativo revertia a tendência. Porém, não foi isso que aconteceu. Nosso ativo veio e rompeu para baixo. Opa, rompeu aqui para baixo, rompeu a nossa reta aqui dos ombros. E após o rompimento, você pode entrar aqui, você pode colocar o seu gatilho aqui, seu gatilho ficaria aqui, o seu stop gain ficaria onde? Você replica essa pernada aqui primeira lá para baixo, aí você vai lá e coloca o seu stop gain. E o seu loss fica onde? Fica bem aqui acima dessa reta pescoço, tá? Fica bem aqui acima dessa reta pescoço, que é o importantíssimo, também é muito bom você operar essa quebra de padrão. Então é um hack que eu já passei para vocês aí, tá, gente? Então olha lá, um oco aqui que aconteceu no Ibovespa, depois aí veio aqui dessa queda lá de 2008, lá da crise subprime, tá, gente? Veio aqui da queda de 2008, depois o nosso ativo, o Ibovespa, que veio e engatou numa tendência de alta. Quando apareceu esse oco que a gente já falou, caramba, vai cair esse trem de novo. Já tinha uma reta pescoço aqui, tá? Tinha uma reta pescoço aqui já pro ativo vir romper. Só que para nossa alegria, o Ibovespa ele veio aqui e formou um oco. Porém, aconteceu aí a quebra do nosso padrão, onde ele rompeu a nossa região aqui dos ombros. E após o rompimento dele aí, ele replicou toda essa pernada aqui lá para cima, tá, gente? Então, olha aí, quebra de padrão é um excelente gatilho que vocês também possam ter, tá? Então, olha lá, vamos mostrar aqui onde será o gatilho de vocês, se vocês ainda não entenderam. Aqui a gente tem o nosso oco.
Aqui respeitou a nossa reta pescoço. E o que a gente faz? Respeitou a nossa reta pescoço. A gente vai ver se o nosso ativo vai lateralizar ou ele vai querer romper lá a nossa linha dos ombros. Então aqui a gente tem uma linha dos ombros. E quando rompe essa linha dos ombros, você pode colocar o seu gatilho de entrada bem aqui, entrar comprado aí, com o seu alvo, replicando essa pernada aqui lá para cima, tá? Você pega desde aqui de baixo lá para cima a pernada, replicou a pernada, lá em cima então você coloca o seu stop gain, então aqui vai ser o seu stop gain, e o seu loss fica onde? O seu loss logo aqui abaixo dessa reta pescoço, tá gente? Então é muito bom aí você operar. E aí no seu walk invertido, o que pode acontecer também no seu walk invertido, seus pontos de entrada. Vamos lá, deixa eu desenhar. Walk invertido. Aqui respeitou a nossa reta pescoço. Respeitou aqui a nossa reta pescoço. E aí o nosso ativo veio querer aí romper a nossa reta dos ombros. Após o rompimento dessa reta dos ombros, assim que chega perto aqui para romper, você pode sim colocar aqui seu ponto de entrada, entrar vendido aqui no ativo, tá? Você vender aqui no ativo, com seu stop loss aqui acima dessa reta pescoço e o seu gain replicando aqui toda essa pernada aqui para baixo, tá? Então é muito bom. E também pode acontecer do ativo fazer o seguinte, tá, gente? Olha lá, vamos lá. Aqui pode ser do ativo ele vir e antes dele romper a nossa reta pescoço aqui, ele forma uma bandeira que eu já falei para vocês. Então, o que é bom isso aqui? Porque aqui a gente tem uma reta pescoço e quando forma uma bandeira, a bandeira ela vem replicar esse mastro aqui para baixo, tá? Então a gente pode entrar aqui no rompimento e deixar o nosso stop bem mais curto ainda, o nosso stop bem aqui no descanso dessa bandeira, como é o stop da bandeira, né? E aí a gente pode vir pegar a distância dessa nossa cabeça até a reta pescoço e replicá-la para baixo aqui, tá? Vocês podem ver que são variações que juntando todas as figuras dá muito bom, tá? Tanto pode acontecer aqui para um oco e também pode acontecer para um oco invertido, tá? E também quando vai romper a reta dos ombros também pode acontecer isso. Aconteceu o nosso oco, quis aqui, respeitou a nossa reta pescoço, veio romper a nossa linha dos ombros, bandeirou aqui antes, você pode entrar aqui na quebra, olha aqui a gente tem a linha dos ombros, né galera? Você pode vir colocar a sua entrada aqui na quebra dessa linha dos ombros, com o objetivo aí dessa replicação desse movimento aqui lá para cima, tá? Só que aí o que é bom? Porque o seu stop fica mais curto ainda. Em vez de seu stop ficar aqui abaixo, ele fica aqui abaixo do descanso dessa bandeira com o seu gain bem grande lá em cima. Então é uma movimentação muito boa, tá, gente? Então olha lá, mais uma vez, onde aconteceu aqui a nossa quebra do oco. Então aqui a gente vinha, primeiro movimento, movimentação de alta, formou aqui o nosso oco. Caramba, deu uma lateralizadinha aqui no nosso ombro, por quê? Porque estava respeitando esse suporte aqui, que é a nossa reta pescoço. Respeitou o nosso suporte e o nosso ativo, o que aconteceu com ele? Rompeu a linha dos ombros. E olha lá, o ativo aí veio replicar essa pernada toda que aconteceu aqui primeiro, lá para cima, tá, gente? Olha que coisa boa também, quebra de padrão. É muito bom para vocês operarem. Então essa aqui foi a nossa aula de oco e oco invertido, que eu passei para vocês. Passei o hack aí de quebra de padrão. E então a gente vai dar continuidade nas próximas aulas aí, as próximas figuras gráficas de reversão. E essa aqui, então, foi a nossa aula de oco. E agora a tarefa de casa que eu deixo para vocês. Vocês vão agora pausar essa aula, parar de assistir, tá? Não passem para a próxima aula, vocês vão parar de assistir aqui e vão direto para a plataforma procurar oco e oco invertido. Faça replay de mercado porque acontece bastante oco e oco invertido, tá? E lá vocês vão ver que após a formação dessa figura, vocês vão ver a reversão aí e também a quebra de padrão, tá, gente? Eu também posto lá, quando eu mostro as minhas operações lá nos meus stories, vocês vão ver que eu opero bastante oco e opero também a quebra do padrão do oco invertido, dando continuidade para a nossa tendência que já tinha acontecido, tá? Então a tarefa de casa vai para o gráfico, vai procurar essa nossa figura aqui, tá? E eu quero que vocês me mandem fotos dos ocos que vocês acharam, tá? Me manda foto lá no grupo, mas eu quero ver vocês mandando foto, vocês achando essa figura aqui, tá, gente? Então vamos lá, essa aqui foi a nossa aula de oco e oco invertido. Tchau, tchau, galera.